Nesse vídeo eu vou falar sobre hiperprolactinemia. A prolactina é um hormônio produzido pela hipófise anterior, assim como o GH, como o TSH, CTH, e é responsável pela produção do leite materno. Então ele é produzido normalmente quando a mulher está grávida ou está amamentando. Diferente dos outros hormônios hipofisários, o principal estímulo relacionado à liberação da prolactina é da dopamina. Então a dopamina ela exerce um efeito inibitório na liberação da prolactina. Ou seja, a dopamina produzida lá no hipotálamo inibe a liberação da prolactina na hipófise. Então, para a gente ter uma liberação da prolactina, a gente vai ter que inibir a liberação da dopamina. Diferente dos outros hormônios hipofisários. Então, por exemplo, no eixo da tireoide, a gente tem um hormônio hipotalâmico, que é o TRH. O TRH estimula na hipófise a liberação do TSH e o TSH vai até a tireoide e estimula a tireoide a produzir o T3 e T4. Então, no caso da prolactina, o principal estímulo regulatório é inibitório da dopamina. Nós temos até um hormônio que pode estimular a produção da prolactina, que é o TRH. Então, o TRH ele vai lá na hipófise e pode estimular a produção e liberação da prolactina. Então, quando a gente tem, por exemplo, um hipotiroidismo primário, onde a tireoide está doente e não consegue produzir adequadamente o T3 e T4, nós não vamos ter o feedback negativo na hipófise e no hipotálamo e nós vamos ter um aumento, então, do TSH e do TRH. E esse excesso de TRH estimula a liberação da prolactina. Então, uma das causas de hiperprolactinemia, de aumento dos níveis séricos de prolactina, é o hipotireoidismo, justamente pelo estímulo do TRH. Então, a prolactina, qual é a principal função dela no organismo? Estimular a produção do leite materno. Prolactina em altos níveis também vai inibir o eixo gonadotrófico. Então, a prolactina em altos níveis vai diminuir, os pulsos de liberação do GnRH, inibindo então a liberação do LH e do FSH, causando tanto infertilidade como problemas sexuais, tanto no homem como na mulher. Então, a hiperprolactinemia se caracteriza por aumento dos níveis séricos de prolactina, aumento dos níveis de prolactina no sangue. Nós temos causas fisiológicas, em que é normal a gente encontrar essa prolactina alta, como gravidez, gestação, lactação. Então, a mulher está amamentando, a gente vai encontrar prolactina alta. Qualquer estímulo mamário ou torácico, a gente pode ter também a liberação da prolactina. Então, se eu tiver a mulher que coloca um piercing na mama, pode ter aumento da prolactina. Uma queimadura, um herpes zoster, um traumatismo torácico, tudo isso pode aumentar a liberação da prolactina. E nós temos um estímulo também para a liberação da prolactina durante o sono e o estresse. Então, essas são causas fisiológicas de aumento da prolactina, ou seja, é normal eu encontrar uma prolactina alta. E as outras causas? Diante de um paciente com hiperprolactinemia, o que eu tenho que investigar? Eu tenho sempre que investigar uso de medicamentos. Então, a principal causa de hiperprolactinemia é o uso de medicamentos. E vários medicamentos que a gente usa no dia a dia. Então, metildopa, atenolol, uso de estrogênios, haloperidol pode causar aumento da prolactina, reserpina, metoclopramida, que a gente usa muito em problemas gástricos, fluoxetina, que é um antidepressivo muito usado na prática, cimetidina, morfina e vários outros medicamentos. Então, nós temos dezenas de medicamentos que podem causar hiperprolactinemia. Então, sempre, diante de um paciente com hiperprolactinemia, a primeira coisa que a gente tem que afastar, uso de medicamento. Eu não sei se esse medicamento causa hiperprolactinemia. Pesquisa, porque a principal causa de aumento da prolactina é o uso de medicamento. Lembrar sempre que, nesses casos, geralmente a gente tem uma prolactina menor do que 100. Então, se eu tenho uma prolactina menor que 100, eu vou pensar, por exemplo, na hiperprolactinemia por uso de medicamento. Mas se eu tenho uma prolactina muito alta, maior que 100, 150, 200, aí eu já tenho que pensar, por exemplo, no adenoma hipofisário produtor de prolactina, ou seja, um tumor benigno da hipófise
produtor de prolactina. Tá? Então, geralmente, no uso de medicamentos, eu tenho uma prolactina menor do que 100. Outras causas de hiperprolactinemia, acromegalia. Então, eu posso ter um tumor, um adenoma hipofisário, produtor tanto de prolactina como de GH. Então, na acromegalia, eu posso ter uma cosecreção de GH e prolactina. Hipotireoidismo primário. Então, diante de uma hiperprolactinemia, é interessante eu afastar o hipotireoidismo. Lembrar que no hipotireoidismo primário eu vou ter o aumento do TSH e do TRH, e o TRH em excesso ele estimula a glândula hipófise a produzir prolactina. Tumores do sistema nervoso central, qualquer tipo de tumor pode causar hiperprolactinemia, principalmente por compressão da haste hipotálamo hipofisária. Então a gente tem uma haste que liga o hipotálamo à hipófise. É onde o hipotálamo libera os hormônios hipotalâmicos e esses hormônios hipotalâmicos eles vão chegar até a hipófise por essa haste. E isso inclui também a dopamina. Então a dopamina, ao produzir no hipotálamo, ele vai pela haste até a hipófise para inibir a liberação da prolactina. Então se eu tenho um tumor que comprime essa haste, a dopamina ela não vai chegar na hipófise e eu vou ter o aumento da prolactina. Insuficiência renal crônica também pode causar, insuficiência hepática. Então, às vezes é interessante fazer exames para avaliar a função renal, função hepática, para afastar tanto a insuficiência renal como a insuficiência hepática como causa de hiperprolactinemia. E a síndrome dos ovários policísticos também pode causar hiperprolactinemia. Além dessas causas, nós temos uma outra causa muito importante de aumento da prolactina, que são os adenomas hipofisários produtores de prolactina, ou seja, tumores na hipófise, que a gente chama também de prolactinomas, e esses tumores eles produzem prolactina. Nós temos microadenomas, quando são menores que 10 milímetros. Então, os microadenomas são encontrados principalmente em mulheres, numa relação de 20 para 1, então 20 mulheres para um homem, e geralmente acomete mais mulheres entre 20 e 40 anos. E nós podemos encontrar também os macroadenomas, que aí são mais comuns em homens. Então, microadenomas, geralmente a gente encontra nas mulheres, e os macroadenomas nos homens. Nesses casos, quando a gente tem ou micro ou macroadenoma, geralmente a gente tem prolactina maior do que 100. Então, se eu tenho um paciente, ele está usando um medicamento que pode aumentar a prolactina, mas ele tem uma prolactina de 200, isso é atípico para o uso de medicamento. Então, eu vou ter, por exemplo, que fazer uma ressonância para avaliar a presença do adenoma hipofisário produtor de prolactina. Ok? Então, lembrar disso. Microadenoma mais comum em mulheres e o macroadenoma geralmente a gente encontra nos homens. Quais são os sintomas mais comuns da hiperprolactinemia? Então, se é o hormônio responsável pela produção do leite materno, nós vamos ter galactorreia. Se o excesso de prolactina inibe o eixo gonadotrófico, a mulher, por exemplo, vai ter amenorreia. Ela não vai ter produção adequada de LH, FSH e não vai menstruar. Além disso, ela não vai ovular, infertilidade, e vai diminuir a produção dos hormônios sexuais, diminuição de libido. Então, são as manifestações clínicas mais comuns: amenorreia, galactorreia, infertilidade e redução de libido. Se eu puder pegar 2 desses para considerar como os mais comuns e mais importantes: amenorreia, galactorreia. Amenorreia, galactorreia. Nos homens, vou ter também inibição do eixo gonadotrófico. Então, vou ter infertilidade, impotência, diminuição de libido e posso ter também ginecomastia, aumento das mamas nos homens, e também posso ter galactorreia. Então, essas seriam as principais manifestações clínicas nos homens. Como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Então, se eu tenho um aumento da produção e liberação de prolactina, eu vou solicitar os níveis séricos de prolactina. Então, eu vou solicitar lá no exame, solicito prolactina e vou encontrar então uma prolactina aumentada. É interessante também, toda mulher com amenorreia, afastar a gravidez. Então, beta-HCG, afastar o hipotireoidismo, já que o hipotireoidismo primário pode causar hiperprolactinemia. Se eu quiser solicitar exames para afastar
síndrome do ovário policístico, avaliar a função renal, função hepática, que são outras causas de hiperprolactinemia, e sempre na anamnese afastar o uso de medicamentos que possam aumentar a prolactina. No diagnóstico de hiperprolactinemia, a gente tem duas situações em que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Se eu tiver, por exemplo, um paciente com macroprolactinoma ou com um adenoma hipofisário, um microprolactinoma, e esse paciente eu espero então encontrar níveis altos de prolactina. Então, se eu tenho um paciente com macroprolactinoma, com nível, eu espero encontrar uma prolactina muito alta. Se eu tenho esse paciente com macroprolactinoma e uma prolactina baixa, eu tenho que suspeitar do efeito gancho. O que seria isso? Quando a gente vai fazer a análise laboratorial da prolactina, alguns laboratórios usam a metodologia em que a gente tem dois anticorpos, esses dois anticorpos se ligam ao antígeno, que no caso é a prolactina, para o aparelho poder ler, né, a quantidade de prolactina no sangue. Então, eu tenho o anticorpo de captura, ele se liga na prolactina e depois o anticorpo sinalizador se liga a esse complexo. E aí eu vou ter como medir o nível de prolactina no sangue. Quando eu tenho níveis muito altos de prolactina, esse excesso de prolactina dificulta a ligação do anticorpo sinalizador ao complexo anticorpo de captura prolactina. Então, não vou ter a formação do que a gente chama de complexo sanduíche, ou efeito sanduíche, que seria um anticorpo no meio, né? Vamos supor, o hambúrguer, que é a prolactina, e depois o outro pão, que seria o anticorpo sinalizador. Então, eu tenho o complexo sanduíche, que vai me permitir avaliar o nível de prolactina. Então, quando a prolactina está muito alta, ela dificulta a ligação desse anticorpo sinalizador à prolactina. Então, ao fazer o exame, a gente vai encontrar baixos níveis de prolactina. Então, quando eu suspeito do efeito gancho, eu peço para o laboratório fazer uma diluição do soro do paciente e aí eu tiro esse efeito gancho, né, esse efeito confundidor, ok? E uma outra situação que a gente às vezes tem que afastar é a presença da macroprolactina. Então, no nosso sangue, a gente tem 3 isoformas de prolactina circulantes. A gente tem o monômero, que é a prolactina, né, que tem ação de produzir leite materno, de inibir o eixo gonadotrófico. E nós temos outras 2 isoformas, que são prolactinas de maior peso molecular. A gente tem a big prolactina e a big prolactina, que a gente chama de macroprolactina. Então, às vezes o paciente ele faz um exame e a prolactina dele está alta, mas às vezes não é a prolactina monomérica que está alta, é a macroprolactina. E essa macroprolactina ela é inativa, ela não tem ação nenhuma. Então, esses pacientes que têm aumento da macroprolactina, eles geralmente são assintomáticos e não necessitam de tratamento. Então, se eu suspeito de uma macroprolactina, eu vou solicitar no exame, eu solicito prolactina e macroprolactina. Se o meu paciente tiver, na verdade, aumento dos níveis de macroprolactina, ele provavelmente vai estar assintomático e ele não vai precisar de tratamento. Então, às vezes, eu tenho que afastar, no diagnóstico da hiperprolactinemia, tanto o efeito gancho como a presença da macroprolactina. E se eu suspeito de um adenoma hipofisário produtor de prolactina, então se eu tenho um paciente com amenorreia, galactorreia e altos níveis de prolactina de 150, 200, eu tenho que afastar a presença do adenoma hipofisário. Então eu vou fazer, por exemplo, idealmente uma ressonância nuclear magnética da célula túrcica para afastar a presença do adenoma hipofisário. Se eu não tiver a ressonância, posso fazer a tomografia, mas a ressonância é melhor. Então fiz diagnóstico laboratorial, a imagem para afastar a presença do adenoma hipofisário e depois eu vou tratar. Como que eu trato? Principalmente, claro, se eu tiver um hipotireoidismo, tratando o hipotireoidismo, a hiperprolactinemia vai melhorar. Se é por causa da síndrome do ovário
os policísticos, eu vou tratar a síndrome dos ovários policísticos e a prolactina vai melhorar. E como que eu vou tratar os adenomas hipofisários produtores de prolactina? Então, se eu tenho um tumor hipofisário benigno produtor de prolactina, como que eu vou tratar? Então, eu trato com agonistas dopaminérgicos. Não é a dopamina que inibe a liberação da prolactina, então eu vou usar um remédio que vai ocupar o receptor da dopamina, inibindo a liberação da prolactina. São medicamentos muito efetivos para o tratamento da hiperprolactinemia, conseguem normalizar a prolactina em 80 a 90% dos casos e conseguem reduzir também o tamanho do tumor. Nós temos basicamente dois agonistas dopaminérgicos, né, a cabergolina e a bromocriptina, sendo a cabergolina a medicação de primeira escolha. Por quê? Ela praticamente não causa nenhum efeito adverso, claro que pode acontecer, mas é muito raro, e tem uma posologia muito confortável. O paciente vai usar o medicamento uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou às vezes no máximo 3 vezes por semana. Então, na maioria das vezes, não precisa do uso diário. Às vezes, com um comprimido por semana, você consegue controlar a hiperprolactinemia. O comprimido é de 0,5 miligramas e a gente geralmente usa 0,5 a 1 miligrama 1 a 3 vezes por semana. Então, como eu falei, às vezes 0,5 miligramas uma vez por semana já é suficiente para melhorar a hiperprolactinemia. A bromocriptina também pode ser usada, mas geralmente é a medicação de segunda escolha, por causa dos efeitos colaterais, né, importantes, que a maioria dos pacientes eles têm principalmente náusea e vômito, mas pode também ter tontura, cefaleia e fadiga. Então a bromocriptina é um medicamento que causa muitos efeitos adversos, a gente prefere sempre usar a cabergolina. Então a posologia, né, qual é a dose que a gente vai usar da bromocriptina? 2,5 miligramas, 2 a 3 vezes ao dia. A gente tem também a bromocriptina de liberação prolongada, que aí a gente vai usar 7,5 miligramas uma vez ao dia. Ela é hoje ainda a droga de primeira escolha na gestação, mas já tem alguns trabalhos mostrando que a cabergolina também é segura durante a gestação. E cirurgia? A gente vai fazer cirurgia na hiperprolactinemia? Geralmente não. Então, o tratamento da hiperprolactinemia, seja um microadenoma ou um macroadenoma, é com medicamento, é com agonista dopaminérgico. Quais seriam as situações em que a gente poderia fazer a cirurgia transesfenoidal? Ou o paciente que não responde ao uso de medicamentos, ou o paciente que tem uma complicação, uma herniação no sistema nervoso central, ou, por exemplo, uma apoplexia do adenoma hipofisário. Então, na maioria das vezes, o tratamento de escolha da hiperprolactinemia é o uso dos agonistas dopaminérgicos. Vamos lá fazer algumas questões. Então, uma paciente recentemente diagnosticada com prolactinoma apresenta um irmão e uma irmã acometidos pela mesma patologia, ou seja, tem uma história familiar importante de hiperprolactinemia por adenoma hipofisário produtor de prolactina. Na investigação etiológica, qual dos exames abaixo você não solicitaria? O que ele quer aqui? Então, a gente tem uma entidade que é a neoplasia endócrina múltipla tipo 1, neoplasia endócrina múltipla tipo 1, que se caracteriza pela presença de hiperparatireoidismo, tumores hipofisários e hiperparatireoidismo. Então, a gente tem, né, as neoplasias endócrinas múltiplas, esporádicas ou familiares. Então, no caso aqui, ó, PTH e cálcio para hiperpara, gastrina para o tumor pancreático, né, para avaliar o gastrinoma. Então aqui a resposta seria calcitonina, porque a calcitonina a gente pede pensando no carcinoma medular da tireoide. O carcinoma medular da tireoide ele faz parte do espectro da neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Então no caso aqui a resposta é a letra D, calcitonina. Mulher de 25 anos com queixa de irregularidade menstrual e galactorreia. Pensar na hiperprolactinemia. Prolactina alta, 125. Ressonância da hipófise mostrando lesão de 8 milímetros à direita da linha média, compatível com adenoma, ou seja, ela tem um microprolactinoma. Então, lembrar, microprolactinoma, microadenoma, presente em mulheres e o macro nos homens. Então, marca a alternativa incorreta. Os microprolactinomas são mais comuns do que os macroprolactinomas nas mulheres? Ok. Enquanto nos homens ocorre inverso? Correto.
As manifestações clínicas mais comuns no homem são devidas ao efeito de massa do tumor e alterações da função sexual? Com certeza. Então, no homem não é mais comum macroprolactinoma? Então, macro, por ser maior, pode causar efeito de massa. Além disso, a prolactina inibe o eixo gonadotrófico, causando alterações sexuais no homem. O efeito gancho na dosagem de prolactina deve ser lembrado nos casos de macroadenomas invasivos, ou seja, tumores muito grandes, que você espera uma prolactina muito alta. Com dosagem pouco elevada de prolactina, é justamente isso. É nesses casos que você vai suspeitar do efeito gancho. Eu tenho macroprolactinoma, eu espero uma prolactina muito alta, mas quando eu faço o exame a prolactina está baixa. O tratamento cirúrgico é a primeira opção nos casos de macroprolactinoma invasivo com extensão supracelular. Então, mesmo nos casos de macroprolactinomas, a gente vai sempre tratar inicialmente com os agonistas dopaminérgicos. Então, essa está errada. O tratamento pode ser feito com drogas agonistas dopaminérgicas, sendo que a cabergolina é um pouco mais eficaz do que a bromocriptina, ok. Então, letra D é a alternativa incorreta. Uma mulher de 28 anos desenvolve amenorreia, galactorreia e dificuldades visuais. Na avaliação endócrina, a prolactina é de 300 e a ressonância mostra lesão celular com expansão supracelular até o quiasma óptico. O tratamento indicado para o caso é, mesmo sendo macroprolactina, a gente vai usar inicialmente a agonista dopaminérgica. Então, a letra A é a alternativa correta. Paciente de 35 anos, nulípara, com ciclos menstruais regulares e sem fazer uso de anticoncepção hormonal. Procurou um médico da unidade básica de saúde, queixando-se de galactorreia há 3 meses, ou seja, saída de leite nas mamas. Qual é o hormônio que produz leite? Prolactina. A paciente relata estar fazendo uso de algumas medicações. Visando a resolução do problema, o médico propõe a suspensão dessas medicações, exceto de uma que não tem relação com a etiologia. Assinale qual a medicação é essa. Então, alfa-metildopa pode causar? Sim. Haloperidol e suspirida, sim. E cabergolina? Pelo contrário, a cabergolina ela é usada para o tratamento da hiperprolactinemia. Então, a alternativa correta é essa, né? Cabergolina. Mulher de 35 anos, portadora de esquizofrenia, apresenta ausência de catamênio há 4 meses e galactorreia, ou seja, amenorreia, galactorreia, pensar na hiperprolactinemia. Ela vem em uso de risperidona e haloperidol. Exames, FSH baixo, LH baixo, estradiol baixo. Lembrar que a hiperprolactinemia inibe o eixo gonadotrófico. Eu não vou ter liberação do LH, não vou ter liberação adequada de LH, FSH e não vou ter o estímulo então para a produção do estradiol, que é o principal hormônio feminino. E a prolactina 190, então apesar dela estar usando medicamentos que aumentam a prolactina dela está acima de 100. Então a gente tem sempre que pensar no adenoma hipofisário, produtor de prolactina. Então assinale a alternativa correta. Trata-se de hiperprolactinemia não tumoral. É dispensável a realização de imagem por ressonância magnética da célula túrcica? Então, lembrar, como está acima de 100, a gente tem que pensar no adenoma. Trata-se de falência ovariana precoce. Está indicado o início da terapia com estrogênio e progesterona? Se fosse falência ovariana, eu teria o estrogênio baixo, mas o meu FSH estaria alto, assim como o meu LH. Então, não é falência ovariana prematura. Está indicada a realização de imagem por ressonância? Ok. Por quê? Porque a prolactina está muito alta, a gente tem que suspeitar do adenoma hipofisário. Uma paciente se apresenta com amenorreia e galactorreia. Pronto, hiperprolactinemia. Seus níveis de prolactina estão elevados. Ela não tem e nem nunca, ela não está e nem nunca esteve grávida. Além de pesquisar a presença de um prolactinoma, também é necessário estudar outras causas que levariam ao aumento da prolactina, como elevação da dopamina aumentaria a prolactina? Pelo contrário, a dopamina inibe a liberação da prolactina. Então, se eu tiver dopamina alta, eu vou ter prolactina baixa. Elevação do GABA? Também não. Ativação do receptor da histamina? Também não. E elevação do TRH, do hormônio liberador da tireotrofina? Com certeza. Então, o TRH, quando está aumentado, ele pode estimular a liberação da prolactina. Por isso que no hipotireoidismo, a gente pode encontrar uma hiperprolactinemia. Na hipofunção gonadal,
provocada pelo aumento da prolactina, o mecanismo é qual? Então, o aumento da prolactina vai inibir a atividade pulsátil, vai inibir a liberação do GNRH, com isso eu não vou ter a liberação tanto do LH como do FSH. Então a resposta correta é a letra B. Suspensão da atividade pulsátil do GNRH, a prolactina causa isso, e luteinização inadequada. Ok? Então isso é o que eu queria dizer sobre hiperprolactinemia, espero que vocês tenham gostado. Até mais!